Um salve a todas e todos, sou Fernando Bezerra, aqui da coluna Portas da Percepção, aqui do Rempadão. Hoje eu vim falar sobre MDMA e redução de danos. Bem, a redução de danos com o êxtase. Só que o problema é que o êxtase teria como princípio ativo o MDMA, esse palavrão, metileno dioximetanfetamina. Ok, o problema é que, com o regime de proibição, a gente não sabe o que tem ali, na verdade, né? O que pode acontecer? Você pode estar tomando gato por lebre, achando que vai tomar MDMA, que seria o princípio ativo lá produzido em 1912, em 14 patenteado, já expirou a patente. Então, uma substância bem conhecida e muito estudada ao longo do tempo, né, e inclusive com risco menor que uma série de outras substâncias, segundo o David Nutt, com riscos muito menores do que álcool, tabaco, cocaína, anfetamina, dentre outras substâncias. E aí você tem lá o seu MDMA, que pode conter, por exemplo, doses altas de cafeína. Até aí tudo bem, né? Menos perigoso, pelo menos. Pode ter também metilona ou butilona, os chamados bath salts, né? Os sais de banho, em vários países de língua inglesa. E que são substâncias muito mais estimulantes, com uma duração mais curta do que o MDMA e que não tem a sua característica empatogênica, como diria o Ralph Metzner. Né? Empatogênica quer dizer que o MDMA produz aquela sensação de empatia. Ele não abre necessariamente as portas da percepção, como eu disse aqui no nome da coluna, mas as portas do coração. Então, essa sensação de amar a todas as pessoas, de comunhão universal, ela é bastante diferente de alguns psicodélicos clássicos. Muito embora eu, particularmente, acho que o MDMA também pode ser uma substância psicodélica, se usada principalmente no contexto psicoterapêutico, que é o que a gente tem avançado. Né? O MDMA hoje é testado em vários países para o tratamento de vários transtornos mentais, em especial o transtorno de estresse pós-traumático. Bem, voltando aos adulterantes do MDMA, estávamos falando então dos bath salts, né? Butilona, metilona, mas também há outros adulterantes, por exemplo, como o PMA, o parametoxanfetamina. O PMA ele tem um grande risco, um risco muito maior do que o MDMA. Então, muita gente tem sido hospitalizada, muita gente tem morrido por causa desse adulterante. Então, atenção, né? Você não dá para consumir as coisas achando que é MDMA, principalmente depois que você viu o pós-detecção, fique alerta, fique atento. E há um grande ditado, né, da redução de danos com MDMA, que é já antigo, né, que fala assim, menos é mais. Nesse caso, menos é mais. Então, começar com doses pequenas não é se expor ao ridículo, não é mostrar que você é fraco, é ser inteligente. Então, conhecer essas substâncias, conhecer a sua interação com aquele fármaco e testá-lo é inteligente. É algo para se proteger. Né? E quando você se protege, você protege também seus amigos, você protege a sua comunidade, você protege o lugar que você está usando aquela substância. Muito legal, bacana, redução de danos. Não é dizer simplesmente não, é dizer simplesmente conheça a substância, conheça o que você está fazendo, saiba o que você está fazendo com o seu corpo, com você mesmo. E aí você tem outros adulterantes, além do PMA, mas eu não vou entrar numa longa lista. Outra questão fundamental, se você vai usar MDMA num contexto de festa, num contexto de dança, né, que muita gente curte muito isso, porque o MDMA tem esse aspecto estimulante, né? Tem o aspecto empatogênico e estimulante. E a pessoa vai lá, então, dançar, dançar, dançar. Então, roupas leves, para quê? Evitar excesso de calor. O MDMA, ele já aumenta a sua temperatura corporal, não muito. Quando a pessoa está num ambiente quente, lotado de gente em volta, num ambiente muito quente, aquilo pode gerar o aumento da temperatura corporal, gerar hipertermia e, em casos mais graves, hiperprexia, que é um aumento ainda maior da temperatura corporal. Então, mais um ponto para prestar atenção. Você tem que se manter hidratado se você está dançando direto, tá? Mas hidratado não é beber abusivamente água ou outros líquidos de uma maneira abrupta. Então, é beber aos poucos, de maneira gradual. E se a pessoa usou MDMA e não está se movimentando, não está lá dançando, suando, 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 bebe menos. Não beba exageradamente. Por que não, Fernando? Porque o MDMA ele também tem um mecanismo
relacionada à vasopressina, que vai gerar, né, que é um mecanismo antidiurético. Então, o que acontece? Quando se toma MDMA, você pode ter muito mais dificuldade de urinar, né? E aquilo vai gerar aquele excesso de água, uma dificuldade de liberar o líquido, vai gerar uma desordem, um desequilíbrio, né, eletrolítico, resultando num quadro que pode ser muito grave, tá? Conhecido então como hiponatremia. Você tem dois extremos no caso do MDMA. Por um lado, aumento de temperatura muito grande, tá? Que se você não se hidrata, se você não bebe coisas geladas, isso pode acontecer e inclusive pode ser fatal. Então, atenção, se está aumentando muito a temperatura corporal, para de dançar, para um pouquinho. Se tiver lá um chill out, se tiver um lugar mais fresco para ficar, se já tiver muito alta temperatura, se você começar a ter sintomas, vá na equipe de redução de danos, vá na equipe médica, procure ajuda, não fique esperando alguma coisa acontecer. Então, você pode ter esse movimento, ok? E aí vai beber coisas mais geladas e tentar manter aquela temperatura corporal, mas não também beber em excesso de uma forma bruta. Beba aos poucos, preferencialmente bebidas isotônicas, que vão evitar a hiponatremia, que é esse outro quadro que pode gerar confusão mental, vômitos, né? Mas normalmente a pessoa não fica com uma temperatura corporal elevada, diferente, quase oposto, assim, né? Eu não sou muito bom nisso aqui, quase oposto da hipertermia e da hiperpirexia. Então, atenção na questão do consumo de líquidos nesse momento. Então, parada de vez em quando é muito legal, né? Tem algum amigo também, preferencialmente como sitter, como ajuda, a pessoa pode ser, de certo modo, ajudar na guiagem de uma experiência difícil, que pode também ocorrer com o MDMA. Não adianta achar que o MDMA é porque é a droga do amor, que era o MDA, né? A droga do abraço, que era o MDA. Não adianta achar isso, porque você também pode ter uma experiência difícil com o MDMA. Então, se tiver um amigo que não tenha feito uso de substância, esse amigo pode aguardar se ele também for usar alguma coisa e acompanhar a viagem da pessoa, para depois vocês trocarem e ter um elo desse modo, né? Um cuidado, essa virtude eco, né? de ecológica, do cuidado com o oikos, com a nossa casa. Nosso corpo também é a nossa casa, é a nossa morada. É esse centro da nossa morada divina, que a gente poderia dizer, do nosso self, né? Eu tenho uma intenção mais psicológica, mas a gente pode seguir por aí nesse entendimento. É importante tomar cuidado, se cuidar, para que a gente possa chegar no desenvolvimento da nossa consciência, numa ampliação de consciência. Então, usar psicodélico, usar empatogênico não é brincadeira de criança, não é para usar de qualquer jeito, é para um desenvolvimento, é para você crescer, descobrir novas sensibilidades, sim, por que não? Novos prazeres, sim, por que não? Mas com cuidado, com atenção. Outro fator para terminar esse vídeo que já está longo pra caramba. Cuidado com a mistura de substâncias. Cuidado com substâncias serotoninérgicas que são usadas concomitantemente, porque existe uma coisa chamada síndrome serotoninérgica. Até o nome é terrível, SS. Tá? Então, a síndrome serotoninérgica pode causar, é um quadro raro, mas que quando acontece de 10 a 15% resulta em fatalidade, resulta em morte. Então, atenção, usou MDMA, não vai usar cocaína, não vai usar outros inibidores seletivos de recaptação de serotonina, esse tipo de antidepressivo, né? Não vai misturar anfetamina. Cuidado com as misturas que vocês estão fazendo, porque misturar substâncias que agem no sistema serotoninérgico, aumentando a liberação de serotonina, né, do 5-HT, ou sua recaptação, pode gerar uma síndrome que pode ser muito complicada para ser tratada. Então, algumas atenções no uso do MDMA, na redução de danos. Demais, eu desejo uma experiência maravilhosa, um conhecimento maravilhoso. Não diga apenas não, just say no. Apenas diga conhecer. Portas da percepção.